Esse debate será, então, sobre a imprensa e o jornalismo na época da ditadura. Aqui à minha direita, o correto seria nem tanto a direita, a tua direita, mas aqui do meu lado direito está o Zé Luiz Del Roio. Vou falar rapidamente da trajetória dele. Del Roio é radialista, político e ativista social ítalo-brasileiro que se envolveu em política e movimentos sociais desde os 17 anos. Ele tornou-se membro do Partido Comunista Brasileiro nos anos 60 e, após o golpe de 64, ele fundou, com o Carlos Marighella, a Ação Libertadora Nacional, abraçando a luta armada como forma de resistência à ditadura recém-instalada. E, por causa da repressão, exilou-se no Peru, onde trabalhou durante o governo de Juan Velasco Alvarado e depois no Chile, com a administração do Allende. Testemunhando outro golpe militar do general Augusto Pinochet, Del Roio transferiu-se para a Argélia e, em 1975, foi a Moscou e retomou os contatos com o PCB e Prestes. O que eu gostaria também de dizer é que o Zé Luiz Del Roio foi também um dos responsáveis pela recuperação de importante parte do acervo documental do PCB, que estava ameaçado pelas constantes buscas de órgãos militares de repressão. Numa arriscada operação, a estrutura do partido conseguiu retirar do Brasil o acervo que foi criado em Milão, e foi criado em Milão o Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasiliano, circunstância que fez o Del Roio se estabelecer definitivamente na Itália, onde se casou com uma professora universitária suíça, que temos o prazer de tê-la conosco aqui. Aqui ao meu lado está o Flamarion Maués Pelúcio Silva, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e mestre em História Econômica também pela USP. E atualmente é pesquisador da USP e investigador integrado do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Foi coordenador editorial da Fundação Perseu Abramo de 97 a 2008. Trabalha com temas sobre as editoras da oposição, editores e livros de oposição no Brasil, história do livro e da edição política no Brasil e em Portugal, ditadura, etc. Então, também agradeço a presença do Flamarion, o fato de ter aceitado esse convite, e tenho certeza de que vai nos dar uma ótima palestra aqui. E, finalmente, apresentar para vocês o Ricardo Carvalho, que eu acho que também é conhecido de todos, jornalista, trabalhou na Folha de São Paulo como repórter de direitos humanos, na TV Cultura como diretor de jornalismo e na TV Globo, onde foi editor-chefe do Globo Repórter. É hoje o primeiro comentarista da TV brasileira com coluna fixa sobre sustentabilidade em um telejornal diário, o Jornal da Gazeta, em São Paulo. Foi o coordenador geral da cobertura ao vivo da Rio+20, pela TV Meio Ambiente. É membro da Comissão de Educação e Comunicação da IUCN, a ONG mais antiga do mundo, com sede na Suíça. E é também conselheiro do Instituto Acatu de Consumo Consciente do Instituto Vladimir Herzog. Eu quero falar da imprensa do exílio durante a ditadura. Por quê? Porque o maior centro de imprensa do exílio, mas de longe, é o CDEM. Praticamente o CDEM é o único que tem este acervo, a imprensa do exílio. Então eu quero falar do principal acervo que tem. O principal não é, mas quer dizer inusitado. O inusitado aqui. Eu quero falar um pouco disso, depois vocês me perguntam. Até porque trabalhei muito com o Ricardo esses anos sobre diversos tipos de imprensa, mas também sobre a imprensa do exílio. Ele mesmo apresentou nos últimos 10 dias pela TV Brasil uma parte dessa imprensa. E se o CDEM aceitar, tem uma parte dessa imprensa do exílio que está em mostra nesse momento no Rio, depois vai a Belo Horizonte. Mas essa amostra depois será desfeita e uma parte dessa imprensa do exílio virá em quadros
Então, eu acho que todos os quadros vão poder encher as paredes aí. Por quê? O material vai voltar, são os originais do material do exílio. Ou eles vão para as pastas, ou ficam em quadros muito bem condicionados. Mas isso vão decidir aí o pessoal do CD. Eles acham que vai ficar nas paredes. É até mais fácil, então, vocês poderem ver. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu fiz, que, digamos assim, conceitualmente não é exatamente na área de imprensa, apesar de ser muito próximo, que são as editoras de oposição, edição de livros de caráter político e de oposição à ditadura, principalmente no período da abertura política, de meados dos anos 70 até meados dos anos 80. Nada presidente. E é interessante até porque é um bom contraponto em relação ao que o Del Rui falou, na medida em que é um trabalho feito dentro do Brasil e praticamente somente dentro do Brasil. Houve edições fora também, assim como houve a imprensa, os periódicos, né? Houve também edição de vários livros fora do Brasil, principalmente denunciando a tortura, denunciando a vulgaridade, né? Livros que tiveram importância também, casos parecidos, mas no caso dos livros, eles foram editados mais em línguas estrangeiras, na França, na Espanha, em vários lugares. Mas a questão das editoras de oposição surgiu a partir da ideia de procurar entender como alguns setores que se viam muito limitados nas suas possibilidades de atuar numa situação de ditadura, procuraram alternativas a isso. Essas são mais de 120 horas gravadas em vídeo, com histórias impressionantes. Da risada, da emoção, porque e isso virou, essa brochura, vamos dizer assim, que tem 300 trechos dessas 120 horas editadas. Tudo publicado pelo Instituto Vladimir Herzog. Aí, em seguida, o Del Rui, o Vladimir Saqueta e eu, os três enlouquecidos, resolvem contar a história através das capas dos jornais. Aí sai um livrão lindo chamado As Capas dessa História, onde, ao final, numa entrevista que eu fiz com o Del Rui conta também outras histórias impressionantes, como é que essa coleção, que ele foi recolhendo durante 37 anos, aí vem para o Brasil, aí põe no avião, o navio que era para chegar aqui, o navio foi parar na África. Pior, na Ásia. Não, desculpe, um pouquinho além. Então, são histórias coalhadas de emoção, que levam à risada, que levam ao choro, emoção mesmo. O Rabelo, José Maria Rabelo, que em Minas Gerais fez o jornal Binômio, foi uma das coisas mais bem sacadas de jornal que eu já vi na minha vida. Esse jornal foi fundado em 62, na confusão, acho que foi um pouquinho antes. 61, aí a confusão, Jânio Quadros, renuncia, tal, na capa do jornal, eu nunca vi nada mais corajoso de um jornal que estava começando. E não era uma coisa de uma quichotada, não. Era o seguinte, na primeira página eles diziam o seguinte: nós não aceitamos publicidade da empresa telefônica, da empresa de águas, da prefeitura, do governo, do banco, ou de qualquer outra instituição que, pelo dinheiro que tem, imagina que pode calar a imprensa. Que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o